Em 2011, o meio literário ganhou 2 blogs que se mantêm vivos e com fôlego para mais outras décadas. Estamos falando de Domingo com Poesia e Angústia Criadora, espaço para divulgação de poemas, contos, resenhas e também eventos como lançamentos de livros e festivais. Para falar sobre esses portais, conversamos agora com Natanael Lima, que é poeta e criador do site Domingo com Poesia. Nosso outro convidado é o Ney Dantas, contista e criador do site Angústia Criadora. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, todos os programas, na verdade, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, sejam bem-vindos, Ney e Natanael. E a primeira pergunta que nós trazemos é em que momento vocês enxergaram o potencial de um blog ou site para a difusão da literatura? Quer dizer, estamos falando aqui de uma década, né? Como se processou esse estalo, esse insight 10 anos atrás? Podemos começar aí com o Natanael? Quero agradecer à TVU, aos telespectadores que acompanham a gente, agradecer toda a equipe, agradecer o amigo Valdir, jornalista, por esta oportunidade de falarmos um pouco desse trabalho de resistência, né? Se olharmos 10 anos atrás, nós iniciávamos com apenas uma página, um blog, onde a gente tinha como finalidade publicar os nossos trabalhos, não é? Os livros que nós tínhamos publicado por conta da situação, da realidade, não é? Da divulgação dos meios de comunicação tão escasso no Estado. E depois a coisa foi criando o corpo, com o passar dos anos, a internet ganhou um corpo e uma velocidade muito grande e aproveitamos esse espaço e divulgamos cada vez mais os trabalhos, não só nosso, individual, como também de outros poetas de Pernambuco e de outros estados, e aí o blog ganhou uma velocidade e um corpo muito grande, que a história é essa de uma década. E você, Ney, como nasceu a ideia de Angústia Criadora? Bom, Valdir, primeiro agradecer participar do programa Opinião Pernambuco, que eu sou telespectador, gosto muito de você, e é uma honra novamente estar aqui falando de literatura. E o Angústia Criadora, ele nasceu com o caráter de ser um espaço para resenhas literárias, né, focado mais no aspecto jornalístico. Então, lá em 2011, quando eu comecei, que foi praticamente o ano que eu comecei, no final da formatura de jornalismo, os jornais já estavam muito escassos para falar sobre livros, né, e leitura. Então, o blog, ele foi uma alternativa para eu poder exercitar aquilo que eu gostava tanto, que era ler, que era escrever sobre livros, e me serviu desde o início, né? E como o Natanael falou, eu também considero como um espaço de resistência, porque somos independentes, né? Não temos uma empresa por trás, na minha parte eu não sou financiado por ninguém, nunca fui, na verdade. Então, comemorar 10 anos é algo muito simbólico, muito emblemático quando se fala em literatura e em resistência, que eu acredito muito que a resistência de tudo, a mudança, o desenvolvimento passa pela educação, passa pela leitura e passa pelos livros. Então, o meu blog, ele surgiu com esse aspecto de ser um aspecto social, de incentivar a leitura, primordialmente, entendeu? Quando as pessoas vão colocar nomes nos filhos, encontram muitas vezes grande dificuldade e botam nomes horríveis, né? Nomes estranhos, nomes sem pé nem cabeça. No caso de vocês, né, considerando que toda criação, ela de certa forma também é uma cria da gente, ela está sendo parida, né, por nós, vocês trouxeram 2 nomes que são bastante instigantes e são curiosos. Eu queria falar um pouquinho sobre a natureza desses nomes, né? Inicialmente, Domingo com Poesia, e depois o Angústia Criadora. Vamos falar sobre isso, né? Por que esse Domingo com Poesia? Por que você associa essas 2 palavras, Natanael? Realmente, você encontrar o título para uma determinada obra, não é? E no nosso caso, o nosso blog, realmente foi algo muito difícil. Para mim foi, porque sempre
Geralmente, quando você funda um blog, um site, você geralmente coloca o seu nome, não é? Algo muito pessoal, não é? O blog de fulano, não é? Beltrano, etc, etc. Eu queria mudar isso, eu queria trazer uma conotação bastante diferente, bem inusitada, surreal. E pensei em algo, me veio logo no início, pensar logo na periodicidade. Como eu quero atualizar, postar o blog? Não é? Já que inicialmente, como eu falei, o intuito era divulgar as minhas obras. Mas mesmo assim, desde o início, eu tinha a concepção de que é necessário também a gente pluralizar, não é? Dar essa conotação de um trabalho mais plural. E me veio a ideia do domingo com poesia. Já que o domingo é um dia reservado para casa, para a leitura, não é? O blog tem um chamamento do vinho, não é? Então tudo isso propiciou, não é, a gente formatar essa ideia inicialmente do domingo com poesia. Mas o grande objetivo não foi esse. O grande objetivo, Valdir, foi a gente manter uma periodicidade que nós tivéssemos condições de manter. Porque esse é o grande gancho na internet, é você manter uma periodicidade do conteúdo na web. Então, o domingo uniu o útil ao agradável, de você ter uma semana para trabalhar o conteúdo e ter algo prazeroso para se ler aos domingos. Então, esse foi a ideia inicial do Domingo com Poesia e parece que a coisa pegou, viu? Ney, até onde vai o prazer e até onde vai a angústia? O que é, na verdade, essa angústia criadora? Exatamente, Valdir. É interessante você falar isso, que, a princípio, o nome do site ele causa um certo, digamos, estranhamento. Ontem mesmo eu estava lendo algumas mensagens e uma pessoa estranhou o nome do blog. Mas, assim, desde o início, eu quis colocar um nome que não fosse tão óbvio, que tivesse literatura no título, tivesse notícia no título, tivesse resenha no título. Eu não queria colocar isso, eu queria colocar algo puramente mais literário, esteticamente mais quase uma ficção, quase um título de um livro, entendeu? E eu passei muito tempo estudando oficina literária, né, de Raimundo Carreiro, e coincidiu nessa época do nascimento do blog, eu estar saindo da oficina. Então, pensando no nome, que foi muito difícil, assim como o Natanael também falou, que o dele foi difícil, eu comecei a pensar em várias coisas, até que surgiu a questão da angústia criadora, que a angústia criadora é aquela angústia que o criador passa não da página em branco. Existe esse tipo de angústia, mas o que eu queria levar era a angústia criadora criativa, aquela que você fica na encruzilhada, sem saber qual cena escrever, qual diálogo, qual personagem, o que, é que o personagem vai fazer. Então, é uma angústia que é do movimento, da narrativa, da literatura. É uma angústia que não para, uma angústia que está sempre pulsando. É algo criador, é algo criativo. Então, eu achei tão bacana assim, para trazer para o nome de um blog, que não é algo muito lógico, causa um estranhamento, mas a partir do momento que as pessoas começam a acessar, começam a ler, as pessoas entendem e começam a gostar do título. Vamos começar a falar agora sobre a programação. Uma data como essa merece uma celebração. E aí vocês elaboraram alguns eventos, algumas situações, óbvio que em tudo virtual, até por conta da própria característica mesmo do portal, né? Então, Natanael, poderia falar um pouquinho o que vocês prepararam para celebrar, para comemorar os 10 anos do Domingo com Poesia? Valdir, realmente é uma celebração, né? Você está com uma plataforma dessa há 10 anos na web, é realmente um momento de celebração. Eu quero celebrar juntamente com os seus telespectadores, com você, com a Angústia Criadora. Sempre entendi que é necessário, não existe concorrência
em relação à literatura e às artes, e nós estamos preparando, como o Angústia Criadora está preparando, um conteúdo diferenciado para celebrarmos, essa é a palavra, esses 10 anos. Então, nós já estamos, inclusive, já iniciando, porque a data comemorativa do nosso site é dia 31 de julho. E o nosso pensamento é, até julho, promover uma série de postagens com depoimentos de autores pernambucanos e nacionais, entrevistas, não é? Espaço também para os poetas jovens, não é? Da contemporaneidade. Então, até o dia 31, nós vamos fazer uma grande celebração da poesia e da literatura. Esse é o nosso objetivo, como muito bem colocou o nosso amigo Ney Anderson, editor do site, o Angústia, de que o objetivo nosso é fomentar a leitura nas redes sociais e nas plataformas que nós temos relações. Então, é esse o objetivo. É fazer uma grande celebração, não é, em prol das letras pernambucanas e da poesia brasileira. Ney Anderson, chegou a sua vez, né? Qual a programação que vocês estão montando para o Angústia Criadora? Valdir, a data exata do aniversário do Angústia Criadora é agora 10 de maio, mas já comecei um ciclo de entrevistas agora no dia 1 de maio, que vai durar até o último dia do mês, com vários autores do país inteiro, grandes nomes consagrados, premiados, e nome da nova geração de escritores do país. Eu quis trazer a literatura contemporânea para dentro do site, para dentro do Angústia Criadora. Então, desde sábado passado, eu comecei a publicar uma série de entrevistas. Para você ter uma ideia, até agora são mais de 70 autores, entendeu? Tem, assim, uma quantidade variada e enorme de autores que todos os dias eu estou publicando no site, no Instagram também, da Angústia Criadora, e que vai, no final, servir como um material muito rico. Vai ficar lá a literatura brasileira contemporânea está lá. Uma fatia importante vai estar presente lá no site, já está começando a ser atualizado desde sábado passado, vai até o último dia do mês. Então, é um conteúdo riquíssimo, com entrevistas maravilhosas, que eu acho que vocês todos vão gostar e não percam. Ok, vamos fazer o primeiro intervalo e depois a gente continua batendo papo sobre os sites que vocês estão produzindo, estão ofertando para o público e também outras questões que tenham relação direta com a literatura aqui em Pernambuco e no Brasil. Então a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre blogs literários. Na verdade, celebrando os aniversários do Angústia Criadora, que é encabeçado pelo Ney Anderson, e o Domingo com Poesia, que tem à frente o Natanael Lima. Bom, um blog, um site com essa configuração, me parece que coloca os coordenadores numa posição meio que de curadores, e é uma curadoria meio que permanente. Então, vocês têm que estar fazendo um garimpo constante, fazendo uma seleção de textos para poder ofertar para o público. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse garimpo, sobre essa seleção. Podemos começar com você, Natanael? É verdade, é um garimpo. É quase que diuturnamente, né? Os nossos textos, que é um dos aspectos importantes dos blogs, a sua manutenção e o sucesso dele é justamente o seu conteúdo. Então, você tem que, na realidade, fazer um grande garimpo. Como a literatura é um campo muito vasto, processo de criação, então, e estrategicamente eu tenho ele semanalmente, então você abre um tempo e um espaço interessante para que você possa fazer uma pesquisa nos outros portais, outras plataformas, e aos domingos, oferecer ao público leitor e ao público seguidor do nosso site um conteúdo vivo, um conteúdo produzido e não pasteurizado.
um conteúdo semanalmente rico, não é, com uma boa produção, no nosso caso, da literatura pernambucana e brasileira. Ney, nesse garimpo, o que vocês encontram é ouro de diferentes quilates ou tudo é pedra preciosa? Eu acho que todo livro tem o seu valor, né, Valdir? Mas você foi muito feliz em falar essa questão da curadoria, porque seria impossível fazer um trabalho desse sem ter uma curadoria, sem ter esse garimpo, porque eu faço sozinho, por exemplo, né? Natanael também faz sozinho. Deve ter uma equipe pequena, mas é muito reduzido. Então, é impossível falar sobre todo mundo, de todos os estados, de todas as correntes literárias, sendo uma pessoa só. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? A gente vai elegendo aquilo ali que a gente acha interessante mostrar ao público. E eu me senti ainda mais curador com esse aniversário da Angústia Criadora, porque, a princípio, eu pensei em fazer 10 entrevistas para marcar os 10 anos. E depois eu comecei a selecionar os autores e o negócio foi tomando um corpo tão grande, assim, a quantidade de gente, que eu disse, não dá para fazer só 10, eu vou colocar para o mês inteiro. Aí começou a crescer e eu tinha que colocar 2, 3 entrevistas por dia. Então, o resultado final disso, eu tive que cortar muita coisa, porque senão ia ficar impossível. Aí que surgiu essa figura mesmo, essa ideia da curadoria ainda mais forte nessa questão do aniversário da Angústia Criadora, que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Escolhendo livros para resenhar, entrando em contato com editoras, e de alguma forma é esse trabalho permanente de curadoria, mas eu senti isso mais agora, que é importante fazer, e que é impossível você manter um espaço desse se não for feito dessa forma, senão fica uma confusão, nada é publicado e a gente se perde no meio do caminho, né? E não oferece um conteúdo bom, um conteúdo de primeira qualidade, que é o meu objetivo, e assim como o do Natanael, do Domingo Poesia. De certa forma, quem vai definir se o conteúdo é bom ou não é quem faz essa curadoria. Só que existe muita subjetividade por trás disso. Como que vocês lidam com essa questão? Meu Deus, eu vou oferecer para um público um produto que eu considero bom a partir do meu olhar, mas ele pode encontrar diferenças mais divergentes, inclusive interpretações a partir de outros olhares. Ou seja, quem está fazendo esse trabalho pode ficar numa sinuca também, né? Eu gostaria de falar sobre a delicadeza, né, sobre o tanto quanto essa situação ela coloca vocês um grau de responsabilidade muito grande, Natanael. O editor, na verdade, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que nós encontramos o termo mais adequado para o editor. Eu acho que ele é um curador, né? Ele, na realidade, não tem um papel só da publicação. Ele tem um papel da divulgação, da extensão dessa divulgação e a permanente divulgação. É uma curadoria. No caso do site Domingo com Poesia, nós tivemos uma estratégia muito interessante. Para tirar esse peso do editor e do curador, nós dividimos o site com os nossos colaboradores, os nossos colunistas. Então, através deles, chegam esses conteúdos mais selecionados. No caso do Domingo com Poesia, nós temos 5 colaboradores, 5 colunistas, que já é do conhecimento de vocês, do grande público, mas seria interessante divulgá-los. Maria de Lourdes Hortas, Bernardo Vanderlei, o professor e crítico literário Neilton Lima, o escritor e jornalista Urariano Mota e o poeta do Piauí, o nosso Diego Mendes Souza. Então, esses textos chegam em nossas mãos, Aldir, com mais, vamos dizer, para o editor e o curador, com uma leveza melhor e uma colaboração maior, porque é uma colaboração dele, é uma coluna que ele traz. Geralmente, eles fazem primeiro uma análise desse conteúdo que vai ser publicado. Então, foi uma estratégia que nós montamos no Domingo com Poesia, para tirar o peso, a cruz do curador, um pouco. Ok, pode complementar, Ney. É sempre um risco
você fazer um trabalho desse e não agradar alguém. Isso acontece. É impossível a gente agradar todo mundo. O que eu faço, meu trabalho é um trabalho de recorte, e de um pequeno recorte, porque é muito vasto. A produção literária nacional é muito vasta. Então, é muito vasta. Então, eu sempre tento não focar só no assunto, não focar só em autores masculinos. Eu tento sempre equilibrar mulheres e homens, autores e autoras, entendeu? Para poder deixar o conteúdo diversificado. Agora, é um risco, não é fácil. É muita coisa que está sendo produzida. E nessas homenagens, por exemplo, ao Angústia Criadora, 10 anos, eu quis colocar no site aquelas pessoas também que eu sempre tive vontade de resenhar, mas nunca tive tempo, nunca tive como colocar, e agora estou podendo fechar essa lacuna, entendeu? Com pessoas que eu admiro tanto, Antônio Torres, Rosângela Vieira Rocha, Uraniano Mota, também, que estão dando entrevistas para o site exclusivas, que é uma forma de preencher essas lacunas. Agora, claro, é um trabalho de um portal, de um blog. É uma coisa específica, é o meu olhar sobre a literatura. E tem outras pessoas que fazem também, que vai complementando esse quebra-cabeça, entendeu? Juntando tudo, a gente acaba tendo um conteúdo diversificado. Se pegar o meu com o do Natanael, são espaços diferentes, mas que se complementam, entendeu? Então, acho que essa é a grande graça, essa é a grande prazer em fazer isso, porque a gente oferece um conteúdo diversificado e diferente em cada um desses espaços. Então, é o trabalho que eu realizo, que eu vou continuar fazendo dessa forma. Uma coisa que se questiona muito no Brasil é uma literatura sustentável, né? Pensar uma literatura sustentável, sobretudo naquela parte da cadeia criativa que é a do autor, né? A gente tem as redes de livrarias, a gente tem as editoras, enfim, são várias partes dessa cadeia. O autor muitas vezes nem vê, né, o retorno financeiro do seu investimento. Às vezes é tão pouco, e às vezes se vende tão pouco também que nem se vê de uma forma concreta, efetiva. No caso de vocês que trabalham com blogs, me parece uma coisa bastante prazerosa para vocês. Existe um retorno que compense esse esforço, ou é diletantismo, ou é o puro prazer desse ofício? Eu vou iniciar essa provocação. Eu acho que é um misto, é um pouco de tudo. Diletantismo, muito prazer do que você faz, e é também a divulgação. Eu acho que nunca, como muito bem anotou o nosso jornalista, escritor Ney Anderson, nunca se produziu tanto como atualmente. E a gente vê isso agora na internet. Neste momento de pandemia que nós passamos, a gente observa isso com muita fluidez, com muita força. Há uma produção muito grande, mas é claro que tudo isso tem uma relação com a produção, a divulgação final desse trabalho. Tudo é comunicação, você sabe muito bem que tudo é processo de comunicação. Há uma necessidade de se comunicar, de mostrar, e nada melhor do que a internet para mostrar tudo isso. Você ter a ideia, Valdir, a gente chega ao final de semana, por exemplo, mais concreto, hoje eu estou a 24 horas da última postagem do site. Hoje o Google Analítico já me dá uma estatística, e é real essa estatística, porque há uma contagem, eu já estou próximo de 6.000 visualizações, de 24 horas. Então, isso é uma plataforma interessante para se divulgar o trabalho, não é? A sua produção para o mundo, porque a internet não é só Pernambuco, o local, o estado que nós produzimos. Quando a gente divulga, a gente divulga para o mundo. Então, tudo isso é um misto de diletantismo, de amor e de produção e de viabilização desse trabalho. Ok, Ney? Valdir, é um misto mesmo, como ele falou. E assim, eu também não recebo nada financeiramente para manter o blog no ar, não tenho anunciantes, nunca tive, mas o site, ele é a minha grande vitrine, meu grande cartão de visitas.
se hoje eu sou colunista de uma rádio local, se hoje eu estou falando com você aqui, se hoje eu já escrevi para jornais importantes do país inteiro, tudo aconteceu a partir do site. Definiu o meu rumo profissional, a minha vida profissional e também a minha vida pessoal, porque acaba se misturando muito, entendeu? Agora, para ser resumir bem essa história, eu só mantenho o site no ar porque eu sou um fissurado por literatura, por leitura, porque não é fácil você manter por tanto tempo bancando o espaço do próprio gosto para deixar no ar, porque tem uma mensalidade que se paga, tem uma anuidade que se paga, e não tem um retorno financeiro a partir dele. Mas, como eu disse, é um cartão de visita, mas o cartão de visita que surgiu a partir do meu amor pelos livros, da minha loucura por literatura. Então, quando a gente faz dessa forma, acaba sendo prazeroso e a gente acaba relevando muita coisa que acontece de forma negativa. Ok, eu quero parabenizá-los por esses 10 anos de Angústia Criadora e de Domingo com Poesia. E torcer para que a gente tenha mais 10, mais 10, mais 10, enfim, né, que o público ele possa se deleitar com esse trabalho muito bacana que vocês oferecem. Eu sou o Valdir Oliveira e eu acabei de entrevistar, Valdir Oliveira, principalmente para vocês que acompanham na rádio, acabei de entrevistar o Ney Anderson, que é poeta, que é contista, que é crítico literário, que é o organizador do site Angústia Criadora, e o Natanael Lima, que também é poeta e organizador do site Domingo com Poesia. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo programa.